Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Há 2 semanas atrás, no nosso programa, nós parabenizamos a todos os membros do Congresso Nacional, senhores deputadas, senhoras deputadas, senhoras senadores, senhores senadores, pela aprovação do projeto que criava a Secretaria Nacional da Micro e Pequena Empresa, ou seja, um ministério voltado à micro e pequena empresa. Informamos naquela ocasião que foi enviada para a presidente Dilma Rousseff no dia 13 de março para que ela sancionasse o projeto. Bem, hoje é dia de agradecer à presidente Dilma Rousseff que sancionou, ou seja, aprovou e agora está instalando a Secretaria Nacional da Micro e Pequena Empresa. A importância dessa secretaria com status de ministério é que, num único lugar, as políticas públicas voltadas às pequenas empresas, às microempresas, terão todo o foco nacional. A parte democrática, a parte institucional já foi feita. Parabéns a todos que participaram, em especial a presidente Dilma, que conduziu e entregou uma promessa de campanha que era a criação do Ministério. Agora depende de pessoas que irão assumir a secretaria e dar continuidade a um trabalho que todos nós desejamos. A grande parte, a parte mais difícil, já foi feita. Agora depende de pessoas e de trabalho. A você, micro e pequeno empresário, parabéns. O anseio de todos nós se concretizou. Agora vamos aguardar o novo ministro ou ministra e os resultados do trabalho. No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. No quadro Pequena Notável, conheça uma empresa que produz os mais variados tipos e sabores de balas caramelizadas e é sucesso entre crianças e adultos. Entre os dias 1º e 5 de abril, aconteceu a 27ª Feira Internacional da Indústria Elétrica, Eletrônica, Energia e Automação, no AEMB em São Paulo. Nossa equipe marcou presença no evento e trouxe novidades a você. Você acredita que todos os seus funcionários estão satisfeitos com o trabalho e que o negócio está indo super bem até o dia que chegar uma surpresa? Um dos seus colaboradores está processando a sua empresa. Saiba como agir diante dessa situação com o Dr. Diego Bride. E ainda, confira uma entrevista exclusiva com o delegado titular da Delegacia Especial da Receita Federal de Fiscalização em São Paulo, Roberto Toshiro Kazai. Nascida em Barcelona no ano de 2004, esta empresa produz diversos tipos de balas de caramelo personalizadas. O negócio deu tão certo que abriu uma fábrica aqui no Brasil. Acho que, na verdade, no Brasil é um pouco difícil começar algum negócio. Qualquer que seja, não só esse, mas acho que qualquer um. Então, acho que a dificuldade é começar. Depois que começou, normal, até as pessoas conhecerem e gostarem do produto, tem todo o trabalho que tem que ser feito. São diversos os tipos de decoração, cores e sabores. Para ser sucesso entre os brasileiros, desenvolveram balas nos sabores açaí, caipirinha e jabuticaba. Tem produção diária, segunda a sábado. O dia inteiro a gente vai fazendo de acordo com o que vai precisando. Então, além do que a gente já tem, a gente sempre cria desenhos novos, formatos novos, para atender o público o que precisa. A gente contrata as pessoas e a pessoa passa por um processo para aprender, que são 3 meses mais ou menos, e eu ensino todo o processo. Assim como eu aprendi quando eu fui abrir a franquia, eu fui para Barcelona, fiquei 3 meses lá, aprendi e vim para cá.
Então, do mesmo jeito, eu ensino as pessoas que vão trabalhar comigo. Além de terem uma loja de rua e um quiosque no Shopping Morumbi, em São Paulo, a empresa trabalha com encomendas para casamentos, nascimentos e diversas datas comemorativas. Quando a gente fala bala, as pessoas pensam naquelas balinhas que sempre tem, mas as nossas balas são diferentes justamente porque são artesanais, completamente artesanais, e a gente pode fazer de qualquer tipo, então qualquer desenho, ou um escrito, ou um formato diferente. Esta é uma empresa que trabalha diariamente para trazer mais delicadeza, diversão e sabor às crianças e adultos do nosso país. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Você acredita que todos os seus funcionários estão satisfeitos com o trabalho e que o negócio está indo super bem até o dia que chegar uma surpresa. Um dos seus colaboradores está processando a sua empresa. Saiba como agir diante dessa situação com o Dr. Diego Bride. O empresário hoje tem muitos problemas com reclamações trabalhistas e vem sempre aquela dúvida, o que fazer ao receber a reclamação trabalhista? O primeiro passo que eu devo orientar o empresário é fazer a leitura da folha inicial que chega com a reclamação trabalhista, porque lá é fixado o prazo de apresentação da defesa. Geralmente o tempo de apresentação de defesa é um tempo curto. A lei fala que nós temos que observar o prazo de no mínimo 5 dias entre a citação da empresa, do empregador, até a apresentação da contestação, que é no momento da audiência. O profissional que recebe dentro do seu departamento uma reclamação trabalhista, ele tem que encaminhar inicial de pronto a um advogado para que ele possa orientá-lo no sentido de quais documentos devem ser levantados, considerando os pedidos que foram procedidos pelo reclamante. É sempre oportuna a contratação de um advogado trabalhista. Não pode um empresário utilizar daquela máxima que falam nos dias a dias, que existe o jus postulante na Justiça do Trabalho e que o empresário pode comparecer sem advogado. Essa previsibilidade, ela existe, mas a inexperiência e, por vezes, o desconhecimento da legislação trabalhista faz com que o profissional não tenha condições de proceder à defesa a contento. O processo do trabalho é um processo de audiência, é um processo onde a audiência vai ditar as provas que serão colhidas. Então o empresário tem que buscar sempre a verdade, e a verdade ela é demonstrada por documentos e por testemunhas, até 3 testemunhas no rito ordinário, que vão falar para o juiz se deve ou não deve ser declarada a procedência do processo. Neste passo, o profissional do direito, ele deve sempre orientar também o empresário, e o empresário deve exigir isso do profissional, um levantamento financeiro do custo da reclamação trabalhista. A reclamação trabalhista no Brasil, ela tem um custo que pode se tornar extremamente oneroso ao empresário, porque nós falamos de um juros de 1% ao mês mais atualização monetária. Então eu devo fazer um pré-cálculo daquilo que foi pedido na inicial e fazer uma análise de risco, pontuando se ele é possível, provável ou até mesmo remoto, em razão do histórico narrado na petição inicial. Por este ponto, eu terei condições de saber qual será o valor a ser despendido e se é mais viável a realização de um acordo ou a finalização do processo por meio de sentença. Cabe ao empresário também fazer a decisão aritmética para que ele possa se prevenir com a provisão dos seus valores para que num futuro próximo, porque o processo trabalhista é um processo célere, ele tenha condições de liquidar o processo sem ter que afetar o seu negócio, o risco do negócio propriamente dito. Através das dicas dadas pelo advogado especialista em direito trabalhista Diego Bride, você poderá se preparar melhor para esse imprevisto e evitar maiores prejuízos para a sua empresa.
Entre os dias 1º e 5 de abril, aconteceu a 27ª edição da Feira Internacional da Indústria Elétrica, Eletrônica, Energia e Automação, a FIEE, no AMB, em São Paulo. O evento contou com cerca de 1.200 expositores, além da participação de representantes de mais de 15 países. A feira teve como objetivo a ampliação de mercado, a conquista de novos consumidores e investimento no desenvolvimento de produtos e novas soluções para o setor. O evento é considerado um dos maiores e mais importantes de toda a América Latina, uma vez que este setor é um dos mais dinâmicos da indústria. Temos que trabalhar em duas frentes simultaneamente, ou seja, equacionar os custos e as despesas da empresa, tornando-a mais eficiente e também ampliando o mercado, novos clientes e fidelizando os que já estão. Esse é um tipo de estratégia barata e, em geral, eficiente e eficaz ao microempresário. Então, se ele busca crescer, na verdade, ele precisa trabalhar simultaneamente nos dois lados da moeda, nos seus custos e despesas e também na geração de caixa, novos clientes, novos mercados, e é preciso ter este equilíbrio, controle e expansão. Entrevista da semana. Chegou o momento em que todo cidadão que ganha acima de um certo limite tem que declarar o seu imposto de renda. Para falar desse tema, imposto de renda, declaração de imposto de renda, dicas, caminhos e sugestões, nós temos o prazer hoje de ter conosco como nosso convidado o delegado titular da Delegacia Especial da Receita Federal de Fiscalização em São Paulo, Dr. Roberto Toshiro Kazai. É um prazer tê-lo conosco. Igualmente, um grande prazer estar contigo aqui e com todos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Imposto de Renda Pessoa Física 2013. Sim. É o tema do momento. Com certeza. Quais são as sugestões, ou melhor, antes de chegarmos em sugestões, quem tem dúvida, como é que ele esclarece as suas dúvidas? Sim. Aqui na cidade de São Paulo, a nossa unidade, que é a Delegacia de Fiscalização em São Paulo, e a nossa unidade, que é a Delegacia de Administração Tributária em São Paulo, nós temos um trabalho conjunto de um plantão de atendimento a dúvidas aqui na cidade, né? Ela funciona ali na Rua Luiz Coelho, esquina com a Rua Augusta. Okay? Nós temos lá um plantão de atendimento que funciona no período da manhã e no período da tarde. As pessoas podem ir lá e com certeza tirarem essas suas dúvidas, né? Tem até cartazes que estão sendo colocados. É verdade, nós temos um dos nossos cartazes, nós trouxemos aqui para apresentar e também estará sendo divulgado no metrô em São Paulo. Ou seja, esse cartaz aqui demonstra o plantão de atendimento. Com certeza, sem dúvida. E as pessoas também podem retirar suas dúvidas também no nosso site, no www.receita.fazenda.gov.br. Lá na parte do imposto de renda de pessoa física tem lá todo um hall de perguntas e respostas com as principais dúvidas do preenchimento da nossa declaração deste ano. Quais seriam as principais dicas de um preenchimento correto de uma declaração de imposto de renda? Sem dúvida. Também trouxemos um outro folder aqui, uma outra apresentação, também está disponibilizado aqui, não é? Também está sendo espalhado pela cidade. Com certeza, estará disponível também em vários locais, principalmente no metrô de São Paulo, e traz dicas como prazo de entrega, as deduções permitidas e como preencher algumas dúvidas sobre preenchimento de declaração, como baixar da internet, essas questões. Ou seja, seguindo essas orientações básicas, sim, dorme sossegado, dorme tranquilo, não vai ter susto? O cidadão, o contribuinte que seguir as orientações da Receita Federal, com certeza ele fará a sua declaração sem problemas e ele pode ficar cidadão de bem,
Esse cidadão, com certeza, ele pode ficar tranquilo, porque o objetivo da Receita é o do recolhimento, é o de proporcionar, é o de estimular o recolhimento espontâneo, a entrega da declaração espontânea de imposto de renda aqui. Existe agora uma ação de educação fiscal por parte da Receita. Como é que isso opera na prática? De educação fiscal? Isso. Lembrando que a Receita Federal, ela a gente não visa somente a trabalhar como um órgão repressor. Claro. Com certeza. Então nós temos toda uma visão de que o nosso órgão deve fazer esse trabalho de cidadania, deve orientar os contribuintes sobre os direitos e deveres do cidadão e, em particular, na Receita Federal nós temos um trabalho de educação fiscal que é a destinação do imposto de renda, que nós entendemos como item importante, porque o cidadão ele pode destinar parte do seu imposto de renda para os fundos da criança e do adolescente e também dos idosos, né? E deduzir isso na sua declaração e recuperá-la após na sua restituição do imposto de renda. Esse trabalho da Receita Federal, em ter o outro lado, o lado social, um lado humano, um lado da contribuição ao adolescente e à criança, é um trabalho que vem ocorrendo já há alguns anos e cada vez de uma forma mais intensiva, não é? Com certeza, justamente por causa dessa visão que o nosso órgão deseja que seja não a visão de um órgão repressor, mas sim de um órgão que divulga questões de cidadania. Bem, a Receita Federal tem vários planos contra a fraude, imagino eu. Sim, com certeza. Aqui na cidade de São Paulo, nós temos uma orientação da Receita Federal do Brasil como um todo, de trabalharmos, de incrementarmos fiscalizações aqui na cidade, não só na cidade de São Paulo, como em todo o país. Claro. Muito embora, durante todo o ano, nós realizamos operações de fiscalização, nos meses de março e abril, nós fazemos um incremento de fiscalizações na área do imposto de renda de pessoa física e também nós fazemos um incremento na área de malha de pessoa física. Okay? Um exemplo, aqui na cidade de São Paulo, nós deflagramos nos meses de março e de abril, uma operação que é a operação Veracidade das Deduções, ok? No sentido de quê? No sentido de que nós vamos fiscalizar profissionais, médicos, dentistas, psicólogos, né, que emitem recibos frios, recibos falsos, sem a devida contraprestação dos serviços médicos. E isso causa, digamos assim, que esses profissionais eles não estão agindo corretamente e nós vamos fiscalizá-los sim. E também nós vamos fiscalizar as pessoas físicas que se utilizaram desses recibos em suas declarações. Agora, na verdade, a maioria das pessoas, elas não são especialistas em preencher formulários, etc. E, via de regra, elas contratam um profissional para fazer esse trabalho. Esse profissional pode cometer um erro ou não. Sim. Se ele cometer um erro, existe algum mecanismo para que as pessoas de bem que estão vendo, olha, isso aqui está errado porque já foi feito, já foi entregue, poder mudar isso sem ter problemas maiores com a Receita Federal? Com certeza, existe um mecanismo que chama-se retificação de declaração. Como fazê-lo? No nosso site www.receita.fazenda.gov.br, todo cidadão poderá encontrar a rotina, a forma de fazer essa retificação e de forma espontânea, porque quando o fisco ele vai lá, fiscaliza o cidadão, a Receita Federal aplica penalidade, multas que podem variar de 75% a 150% do imposto devido. É uma enormidade, né? Com certeza. É uma vez e meia. Sem dúvida. E no caso do cidadão que se utilizou-se de um recibo falso para preenchimento da sua declaração, além disso, ele está sujeito a uma representação para fins penais. Ele poderá ser processado penalmente, inclusive com penas de reclusão. E o cidadão pode evitar isso, o cidadão de bem que de alguma forma errou no preenchimento da sua declaração, ou mesmo tenha se valido de algum
documento falso, ele pode retificar a sua declaração espontaneamente e evitar que o fisco venha a lavrar auto de infração nesse sentido. Claro que existe mil variáveis nesse cenário, fraudes, porque enquanto as pessoas de bem trabalham o dia inteiro, as outras pessoas ficam sem dormir para achar uma forma de desvirtuar as pessoas de bem. E falando nisso, nós temos ouvido aí que a Receita está fazendo uma operação especial, agora em abril, março e abril, etc. O que tem de diferente? O que vem a ser essa operação especial? Na verdade, nós temos várias operações em andamento, em particular aqui na cidade de São Paulo, e fazemos isso com frequência, né? Mas para este ano, em relação ao ano passado, o que mudou é que o ano passado nós tínhamos uma fiscalização mais voltada para o declarante, para o cidadão que preencheu a sua declaração incorretamente, e fazíamos uma fiscalização mais através de um grande cruzamento de dados. Claro, a Receita Federal dispõe de excelentes bancos de dados atualizados, capazes de identificar essas fraudes, né? Claro. Ok? E nesse sentido é que é importante citar o trabalho que a Receita Federal faz desses bancos de dados. Mas, e para este ano nós temos uma outra visão de fiscalização, aqui, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, no sentido de fiscalizarmos o emitente desses documentos, o profissional, médico, dentista, psicólogo, que, de alguma forma, ele vem fraudando o fisco, entre aspas, vendendo esses recibos aos cidadãos. A gente fala de declaração de imposto de renda e a gente fala de profissionais. Existem profissionais das mais variadas níveis, sem dúvida, procedimentos, etc. Mas nós temos ouvido aí de alguns profissionais que estão vendendo um trabalho onde a remuneração deles está vinculado a uma parcela da restituição do imposto de renda. Com certeza. Né? Eu não sei se a Receita já ouviu falar desse tema e qual a opinião da Receita Federal em relação a profissionais que têm esse tipo de proposta. Sem dúvida. Primeiro, dizer que a Receita Federal também faz operações contra esses profissionais, claro. Mas, assim, o importante ao cidadão de bem, não é? No sentido de evitar ser enganado por esses profissionais, é importante lembrar que normalmente o bom profissional, ele cobra um preço fixo, um preço que seja razoável dentro de uns critérios aí de preenchimento de declaração. Ao passo que, em regra, também eu não posso afirmar que profissionais que cobram o valor da rescisão não sejam pessoas corretas, mas em regra, profissionais que cobram um percentual sobre o êxito na restituição, com certeza esse profissional ele não é um bom profissional e o cidadão de bem deve tomar cuidado, deve se acautelar em relação a essas situações. Ou seja, não acredite em grandes milagreiros, é isto? Em imposto de renda não há milagre, há uma legislação que precisa ser cumprida, não é? Que rege a todos nós, contribuintes, a mim, a você, Cury. Claro, a todos nós. E não há mágica que aumente uma restituição. E o cidadão de bem deve tomar esse cuidado. Dr. Roberto Toshiro Kazai, nós queremos agradecer muito a sua participação e ao trabalho que vem sendo feito, não só pelo senhor, mas por todos os membros da Receita Federal, de uma nova visão que é a parceria com a sociedade, além da obrigação fiscalizadora, etc., mas a visão social. Parabéns, desejo muito sucesso e que continue esse belo trabalho. É você que esteve conosco até agora, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!